Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo nós nos reunimos para aprendermos juntos um pouco mais sobre a palavra do Senhor na nossa escola dominical. Quero aproveitar a oportunidade e desejar desde já aos pais um feliz Dia dos Pais. Sabemos quão responsabilidade está sobre os nossos ombros de sermos homens idôneos, homens fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, que obedecem aquilo que Deus nos chama a fazer, a ser exemplo dentro da nossa casa, para nossa esposa e para os nossos filhos. Eu quero então, nessa manhã, orar junto com você e por você, orar por esse tempo, pedir que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê iluminação, que Ele fale aos nossos corações, que não seja apenas um tempo em que vamos transmitir conteúdo, mas seja um tempo de edificação, um tempo de transformação, um tempo em que possamos ser avivados pela palavra do Senhor. Curva sua cabeça então, venha orar junto comigo nesse tempo. Deus, eu quero te louvar e te bendizer, te engrandecer porque Tu és Senhor, Deus sobre todas as coisas. Tu és o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nessa manhã nós queremos mais uma vez entregar as nossas vidas diante do Senhor. Em especial, quero pedir pelos pais que o Senhor derrame sobre cada um deles a Tua graça, a Tua misericórdia, a capacitação do Senhor, e que possamos ser, ó Deus, a cada dia instrumento nas Tuas mãos, para assim transmitir a Tua palavra, para viver a Tua palavra, para, ó Deus, aqueles que ainda são pequenos, têm filhos pequenos, educá-los, ensiná-los no caminho do Senhor. Aqueles que já têm filhos, netos, alguns bisnetos, Pai, que o Senhor também ministre sobre a vida deles e que eles possam encontrar no Senhor tudo aquilo que eles precisam. Que nós possamos lembrar do exemplo de José, um homem que teve uma difícil tarefa, uma tarefa muito honrosa diante dele. Então decide obedecer ao Senhor. E ao obedecer ao Senhor, ele se anula para que a vontade do Senhor se cumpra. Faz isso conosco, que nós possamos ser apenas instrumento nas Tuas mãos para que a Tua vontade se cumpra na nossa casa, na nossa família, para a glória do Teu nome. Pai, nos abençoe nesse tempo. Fala aos nossos corações. Ministra, Deus, sobre a Tua igreja. Deus, que não venha a ser um tempo apenas de transmissão de conteúdo, mas seja um tempo de edificação, um tempo, Deus, de transformação, um tempo de quebrantamento, um tempo de aprendizado, ó Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito, ó Deus, ministre sobre nós nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, passar esse tempo na dependência do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós temos então falado nas manhãs de domingo sobre a corrida da fé. Falamos sobre conceito de credo, de confissão, falamos sobre a reforma protestante, falamos sobre o credo em si e as suas divisões, mas no dia de hoje eu quero ver com você, começar então a estudar com você a primeira parte do credo. Nós vimos domingo passado que o credo é dividido em 3 partes. Na primeira parte ele fala de Deus e a criação. No segundo ele fala sobre o Filho, né, e a salvação. E o terceiro ele vai falar do Espírito e da nossa santificação, da obra que ele realiza, que a Trindade realiza em nós. Então, no dia de hoje, nós vamos pensar sobre o credo apostólico, o Deus que é Pai e Criador. Não tem como estudarmos o credo
as suas linhas, aquilo que ele diz, sem pensar num Deus, no nosso Deus como uma trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, atuando para que a sua vontade se cumpra. É isso então que eu quero meditar com vocês nessa manhã. E aí, ao começar a meditar sobre a Trindade, hoje nós vamos falar sobre o Deus Pai. E aí, nós precisamos ter bem claro na nossa mente, no nosso coração, que Deus é único e pessoal. Ele também é eterno e autoexistente. E aí, portanto, não há outros deuses além do nosso Deus. Deus se relaciona conosco através de uma aliança. Ele sempre existiu e nunca precisou de ninguém para que pudesse existir. Tudo que existe é por causa do nosso Deus. Mas ele não existe por causa de nada, porque o nosso Deus, ele é autoexistente. E aí eu queria ver com vocês, melhor dizendo, Gênesis capítulo 17, verso 1, que diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Com uma idade de 90 anos, Deus se apresenta, decide se relacionar com Abraão e declara para Abraão quem ele é. Abraão ainda Abrão, né? E Deus declara: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E faz um chamado a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Êxodo capítulo 3, verso 14 diz assim: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Deus se revela a Abrão, Deus se revela a Moisés. E nós vamos ver que a pronúncia de Deus, a declaração de Deus não muda. Podemos ver isso também em Isaías capítulo 46, verso 9, que diz: Lembrai-vos das coisas passadas. Ou seja, lembrai das coisas que passaram, as coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Em Isaías, no verso 9 do capítulo 46, Deus reafirma 2 vezes quem ele é. Que ele é Deus e não há outro. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. O Novo Testamento também fala um pouco acerca do nosso Deus. E aí eu queria ver com vocês 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse Deus único, ele é descrito, melhor dizendo, então, no credo apostólico, como uma trindade. E aí, as declarações em cada parte do credo é: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade. Mas afinal, o que é trindade? Você já parou para pensar e refletir sobre esse termo que é usado no nosso meio? E aí eu quero trazer para vocês uma definição de um teólogo chamado Wayne Grudem. E ele diz assim:
Ele escreve na sua Teologia Sistemática que podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus. Três, mas são um. Na afirmação de Gruden, nós podemos encontrar três verdades distintas. E essas verdades são que, ao mesmo tempo que são distintas, elas são complementares. E elas falam sobre quem Deus é. Deus é três pessoas distintas, cada pessoa é plenamente Deus, em todos os seus atributos e qualidades, e que só existe um Deus. Além dessa declaração, dessas três características, eu gostaria então de adicionar uma quarta. A quarta característica seria uma palavra que é um pouco que chama a atenção, que é pericorese. Uma palavra estranha. Uma palavra que significa que cada uma das pessoas da Trindade habita plenamente nas outras. Parece ser um pouco complicado, mas não é. Pai, Filho, Espírito Santo, né? Três pessoas distintas, mas que habitam plenamente. Cada pessoa habita plenamente nas outras. E aí eu queria mostrar uma imagem que vai trazer um pouco mais de elucidação, de entendimento para nós sobre isso. Nós podemos ver Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Mas, e aí nós podemos ver o termo no qual eu citei, a pericorese, que é esse círculo em cinza, que cada uma das pessoas da Trindade habita plenamente nas outras. O Deus único é, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele é descrito no credo como uma trindade. E aí, a declaração é: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. A nossa intenção é, a cada dia, trazer mais base bíblica que venha alimentar o nosso coração, que venha fortalecer os nossos pés espirituais, as nossas pernas, a ponto de nós, nesses tempos tão difíceis e conturbados, sermos capazes de dialogar com propriedade acerca da nossa fé. E aí, nós podemos ver que há uma relação de paternidade de Deus, o Pai, para com o Filho. Há uma relação, então, de paternidade. O Pai é aquele que gera. Como tudo em Deus é eterno, o Filho é eternamente gerado por Deus, o Pai. O Filho, então, é o único gerado, ele é o unigênito do Pai.
nós podemos ver então que há um movimento da Trindade. E nesse movimento, o Filho sendo eternamente gerado pelo Pai. Nós podemos ver também que o Espírito Santo é eternamente enviado pelo Pai e pelo Filho. E aí há então uma ordem, né? Em primeiro vem o Pai, em segundo o Filho e depois o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Para trazer um pouco mais de clareza para nós ao falar desse assunto, que para muitos é um assunto complicado e de fato é, porque a nossa mente ela é limitada para que a gente possa ser capaz de entender quem Deus é. A gente só conhece de Deus aquilo que Ele se deixou revelar através da sua palavra. E aí eu gostaria de ver alguns textos com vocês. O primeiro é o Salmo de número 2, depois 1 João, ou melhor, João, capítulo 1, verso 18. Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 1 João, ou melhor, João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha como que os textos bíblicos vão falando acerca de cada pessoa de Deus. No caso aqui, falando da relação do Pai com o Filho, de paternidade entre o Pai e o Filho. O autor aos Hebreus também vai falar conosco sobre isso. Hebreus 5:5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e eu te gerei. João, capítulo 15, verso 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, agora a relação entre Pai, Filho e Espírito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, ou seja, o Consolador também vem da parte do Pai, e quem vai enviar o Consolador é o Filho. E aí ele diz: o Espírito da verdade, que dele procede, ou seja, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Filho procede do Pai, o Espírito procede do Pai, o Filho glorifica o Pai, o Filho honra o Pai e o Espírito dá testemunho da obra realizada pelo Filho. Nós podemos ver claramente o movimento da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A ordem no qual nós citamos, sempre Pai, Filho e Espírito Santo, não implica em diferença. Não implica em diferença de importância ou dignidade, e sim uma simples processão, ou seja, um processo. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente precisa, a cada dia, desenvolver o nosso relacionamento com a Trindade. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. E aí nós podemos ver um pouco como era esse entendimento no passado. Como os servos de Deus agiam no passado em relação a esses ensinos.
E aí nós podemos ver que no passado, os servos de Deus resumiram esse ensino do seguinte modo: Deus possui uma só substância e subsiste em três pessoas. Ou seja, ele é um único Deus em três pessoas. E aí, a igreja adota então esse entendimento para se referir a Deus. E a palavra usada é que o nosso Deus, o Deus no qual nós servimos, o Deus no qual nós professamos a nossa fé, é um Deus triuno. É um Deus que é único em três pessoas. E aí nós precisamos entender que o ensino da Trindade não é um ensino irracional, mas ele está além, como eu já falei um pouco, da nossa capacitação, está além da nossa compreensão. Esse ensino, ele é suprarracional, ou seja, ele está acima, ele está além da nossa compreensão humana. Então, como é que nós vamos, se esse ensino está além da nossa compreensão humana, como então que nós podemos crer nesse Deus? Nós podemos ver que esse é o mistério da fé. A fé, de fato, é um mistério. E a fé no Deus Todo-Poderoso é o próprio Deus que faz brotar nos nossos corações. E aí, por que você fala de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus? Essa pergunta poderia ser feita. Às vezes você pode se fazer essa pergunta. E aí nós podemos responder essa pergunta, esse questionamento, na palavra, né? Porque Deus se revelou através da sua palavra, de tal maneira que essas três pessoas distintas são o único e verdadeiro Deus. É o único, verdadeiro e eterno Deus. Não há outro Deus além do nosso. O nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus é Senhor. O nosso Deus, ele é Criador dos céus e da terra. Nós podemos ver no ato em que Jesus é batizado por João, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação. Nós vemos o Filho sendo batizado, o Pai declarando: "Este é o meu Filho amado", e o Espírito Santo, em forma de pomba, pousando sobre o Filho. E aí, infelizmente, nos dias de hoje, muitos não consideram a importância de prestarmos atenção, de darmos atenção a conhecer quem Deus é de verdade. E aí, olhando infelizmente por essa perspectiva, muitos se interessam pelo que Deus faz e não se interessam pelo ser de Deus, pelo que Deus é, pelo que a palavra de Deus fala, afirma, proclama quem Deus é. Quando a gente só se interessa em conhecer a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é, nós estamos, infelizmente, desconsiderando aquilo que a palavra de Deus nos diz. E aí, em Oséias capítulo 6, verso 3, a primeira parte do versículo vai nos chamar a atenção. E nos chama a atenção em conhecer a Deus e
prosseguir em conhecer a Deus. Quando ele diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós passaremos a eternidade e não conheceremos tudo de Deus, porque Deus é infinito. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que comprou a nossa vida por um preço muito alto. Esse é o Deus que está realizando em nós uma obra que nós não somos capazes de fazer. E aí, quando nós conhecemos o que é verdadeiro, nós estamos então aptos para detectar, para identificar aquilo que é fraudulento. Por isso, o saudável para a fé cristã é nos dedicarmos a conhecer o Deus vivo e verdadeiro antes de qualquer outra coisa. E aí, muitos que se dizem ser de Deus, de nada, ou melhor, nada de Deus tem. Por isso, eu e você, nós, como Igreja do Senhor, precisamos pedir ao Espírito Santo que gere no nosso coração a cada dia um desejo incessante de conhecermos mais o ser de Deus, de conhecermos mais a pessoa do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que decidiu se relacionar. O Deus que é infinito, o Deus que é incomparável, o Deus que não é apenas poderoso, mas é todo-poderoso. O Deus que é Pai e que cuida dos seus. É justamente isso, então, que eu quero começar a ver com vocês a partir de agora. O Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a primeira parte da declaração do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E ele começa justamente assim o credo. A declaração inicial é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero então começar a ver com você um pouco sobre o Deus Pai Todo-Poderoso. Essa afirmação de fé nos leva a Isaías, capítulo 46, versos 9 a 11. Quando nós lemos, onde nós lemos sobre o quanto Deus é pleno e divino. E aí, olha o que o texto diz para nós. Analisando primeiro o verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Nós já lemos esse verso anteriormente. E aí, nós podemos ver também que além de Deus declarar quem Ele é e que não há outro como Ele, Ele vai falar também o quanto Ele é capaz. Com base no texto de Isaías, nós dizemos que Deus tem a capacidade de anunciar o futuro porque Ele é todo-poderoso. E aí fica muito claro que Ele estabelece um plano e o cumpre. Deus estabeleceu um plano para a humanidade. Muitos podem achar que o plano de Deus deu errado. Quando o homem peca lá no Jardim do Éden. Não.
O plano de Deus não deu e jamais dará errado, porque Deus é todo-poderoso e ele estabelece o seu plano e o cumpre. E aí, um sentimento que é bem claro no meu coração, um entendimento, é que antes que houvesse luz, a cruz já estava pré-definida na eternidade. A Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, já haviam orquestrado, já haviam organizado, já haviam decretado tudo aquilo que deveria ser feito. E aí o verso 10 fala justamente sobre isso, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. E aí, nós podemos ver também que conselho é tudo aquilo que Deus decreta ou delibera. O que ele decide fica de pé, e ele faz a sua vontade com quem quer e quando quer. Deus não tem apenas poder, mas ele tem todo o poder. E ele está no controle de toda e qualquer situação. Ele está no controle do tempo que nós temos vivido. Por mais que a gente não consiga entender qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a extensão, qual é a largura daquilo que Deus tem feito. E aí, o que cabe a nós nesse tempo tão difícil? Cabe a nós aprendermos mais sobre o nosso Deus. Cabe a nós entendermos, procurar entendermos e conhecermos mais esse Deus. E aí o verso 11 diz que chama a ave de rapina, desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus é aquele que decreta, é aquele que delibera, aquele que dá ordem, é aquele que decide, é aquele que faz segundo a sua vontade, com quem ele quer e quando ele quer. E aí, dizendo isso, declarando isso, entendendo isso, nós vamos perceber que Deus é soberano. O fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele faz qualquer coisa de modo irresponsável. Não, Deus não faz as coisas de forma irresponsável. O homem faz, mas Deus não. Deus não faz as coisas de forma irresponsável porque Deus não pode pecar. A sua santidade não combina com o pecado. Ele jamais é o autor do pecado. Ele pode, então, fazer todas as coisas que sejam consistentes com o seu caráter. Deus não fala uma coisa e faz outra. Deus é constante, Deus é santo, Deus é Senhor, Deus é todo-poderoso. E aí a gente precisa também entender que o poder absoluto de Deus está intrinsecamente ligado à sua vontade, ou seja, está diretamente ligado à sua vontade. A vontade de Deus nós podemos definir como a perfeição de seu ser, que é a causa da existência e da preservação de todas as coisas. A vontade divina pode ser identificada por diferentes aspectos. E aí, os aspectos que eu vou citar é simplesmente para trazer elucidação, esclarecimento para nós.
A vontade de Deus ela é decretiva, preceptiva, secreta ou específica, e ela é também revelada. E aí eu quero ver a primeira, decretiva. Aspecto pelo qual, desde toda a eternidade e para a sua própria glória, ele pré-ordenou de maneira imutável tudo o que acontece. O que eu quero dizer com isso? É que Deus decretou, desde toda a eternidade, tudo o que iria acontecer, e isso não pode mudar. E aí Jó, no capítulo 42, verso 2, o livro de Jó vai nos dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, Deus decreta, ele pré-ordenou, de forma que nada daquilo que ele ordena é capaz de ser mudado. Tudo que ele diz, acontece. Deus decreta e aquilo que ele decretou, acontece. A segunda vontade divina é a preceptiva. Parece assim um nome difícil, mas não é. É o aspecto, a forma pelo qual Deus prescreve a norma de vida para as suas criaturas morais, ou seja, para nós. Deus estabelece um modo de vida para você e para mim. Para nós, Deus prescreveu, escreveu, declarou um modo de vida para a humanidade. E aí nós podemos ver isso tanto na lei quanto no Evangelho. E aí eu quero te convidar a abrir comigo em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele vai dizer, primeiro Deus declara quem ele é. Deus fala e declara quem ele é. Eu sou o Senhor, o teu Deus. O Deus que te livrou da servidão. O Deus que tirou do Egito. E aí Deus começa a dar os seus preceitos, as suas orientações, aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Deus começa então: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. Ou seja, Deus está reafirmando quem ele é e aquilo que ele faz, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E Deus também vai dizer: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Versículo 7, ele continua dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para ser santificado. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E aí Deus explica o porquê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. E aí Deus continua falando: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não
dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Olha quantos argumentos Deus deixa para nós, melhor dizendo, não argumentos, mas quantos princípios Deus deixa para nós. No Evangelho, nós temos também a declaração sobre a vontade preceptiva de Deus. E ele diz, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, lá em Mateus 5, capítulo 3. E aí Deus fala que nós somos bem-aventurados e Deus também a causa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. E aí o verso 12 nos chama a uma atenção, dizendo, olha, regozijai-vos e exultai, ou seja, se alegrem, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Deus está prevendo aquilo que vai acontecer. Bem-aventurado um exemplo os pacificadores, porque eles vão ser chamados filhos de Deus. Um dia tudo vai se cumprir. A terceira vontade divina é a secreta ou a específica. E é o aspecto que diz a respeito de questões específicas de interesse pessoal de cada individual, ou seja, de cada indivíduo. Para discernir a vontade de Deus, para se discernir a vontade não revelada de Deus, dois fatores precisam ser sempre levados em conta. E aí nós precisamos fazer um exame global das circunstâncias que envolvem a questão e buscar sempre orientação na palavra. Parece redundante, mas não é. Deus dá orientações na sua palavra. Nem tudo ele fala na sua palavra. Mas o que ele fala serve para nós como instrumento. E esse instrumento de Deus, que é a sua palavra, nos faz refletir, pensar, verificar e aplicando a palavra de Deus na nossa vida, ela vai trazer paz ao nosso coração. E aí Romanos 12, 2 diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é um texto muito rico, que nos dá muita orientação acerca do Evangelho. Estamos vendo esse texto justamente às terças-feiras. A quarta, então, vontade divina é a revelada. Abrange todo o conteúdo da vontade preceptiva e decretiva, que está, então, revelada na Escritura. Isso inclui quem Deus é, quem nós somos e o que Ele quer que eu e você, que nós, que a sua igreja, sejamos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
disse João em 1 João 2,17. Vimos o Deus Pai Todo-Poderoso. Agora eu quero ver a segunda parte com você. O Deus que é Criador dos céus e da terra. Hebreus 11 vai falar um pouco acerca do nosso Deus, o Deus Criador. E no verso 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé nós entendemos. Criar o visível a partir de coisas que não aparecem, a vida da não-vida, é impossível para os homens. Somente Deus pode fazê-lo. E isso é aceito por fé. Daí eu creio. Daí nós cremos. Cremos no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A crença em Deus não é contrária à razão. Nossa especulação, o nosso pensamento racional, ele vai decorrer desta primeira sentença do credo. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Ela é a declaração de que Deus é o Criador. E essa declaração afeta a nossa ideia de ciência. E aí a gente precisa ficar em paz se de fato vivemos o cristianismo que é bíblico, porque ele não teme a ciência. Porque a ciência estuda o que foi criado por Deus. E nada jamais foi descoberto ou será descoberto que contraria a palavra de Deus. Deus não apenas cria, mas Deus também sustenta tudo aquilo que Ele criou. Cria e sustenta todo o poder. Isso significa que nós pertencemos a Ele. Nós não somos donos dos nossos narizes. Se uma pessoa, se você achar que é você que faz qualquer coisa na sua vida, você não está dando a Deus a glória devida. E aí, não dar a glória devida a Deus, não temos como prosseguir saudável na nossa vida cristã. Nós precisamos nos render à vontade soberana de Deus. Nós precisamos viver para que Deus seja glorificado em todo o tempo. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Irmãos, que privilégio para nós, para todo aquele que ouviu a voz do bom pastor. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é bom poder reconhecer que o Senhor é Deus, que é Ele que nos fez, que nós somos feituras dEle, que nós somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Crer em Deus como Criador e fonte de toda boa dádiva é a base da verdadeira adoração. E aí Apocalipse vai falar um pouco sobre isso. No capítulo 4, verso 11, quando diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.
Os 24 anciãos estão se prostrando diante de Deus e oferecendo a Deus a adoração, porque Deus é Senhor Todo-Poderoso, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos entender que Jesus disse para os seus discípulos: vão e façam discípulos. E aí, o discipulado exige a noção de um grande Deus. Deus é Senhor e não servo. Nós não podemos decretar, nós não temos autoridade alguma para decretar uma coisa. É Deus, é Ele quem dá as ordens. Ao admitir que nós não podemos nada, mas que Deus pode tudo, assim inicia a nossa vida cristã. Mas, pastor, eu já tenho muito tempo na fé, na caminhada da fé. Sim, eu também tenho muito tempo na caminhada da fé. Mas preciso a cada dia, você precisa a cada dia admitir, reconhecer que é Deus que dá as ordens, que é Deus que está no controle e que nós precisamos viver em obediência ao nosso Deus. Nossa vida não é um registro das nossas façanhas, mas o registro das grandes obras de Deus. Deus está realizando uma grande obra. Quem considera o credo uma síntese, melhor dizendo, doutrinária, ou seja, um resumo de doutrinas seco ou ingênua, não consegue desfrutar das verdades preciosas que estão contidas nele. Há verdades lindas e preciosas. O credo deve ser, então, declamado como um derramamento de nossas almas, como um reconhecimento amoroso de quem Deus é. Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. E aí eu quero, então, concluir com vocês. E essa conclusão eu quero dizer o seguinte: assim, nós não pensamos em Deus apenas no passado, lá no relato de Gênesis, mas nós consideramos Deus como dono de nossas vidas, soberano, todo-poderoso, que hoje recebe nossa gratidão e adoração. Você tem sido grato a Deus e tem vivido uma vida de adoração, reconhecendo nessa declaração: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Essa afirmação, essa declaração nos chama a considerar a cada dia que Deus é Senhor da nossa vida. Nos chama a lembrar, a trazer a memória de que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo. E que Ele requer de nós um coração grato e um coração que reconhece quem Ele é, o que Ele fez e vive uma vida de adoração perante a esse Deus que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu quero então terminar com uma declaração do apóstolo Paulo. Está em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que você possa ter sido edificado na manhã desse dia, conhecendo um pouquinho mais sobre esse Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinos. Deus nos faz servos tementes ao Senhor e desejosos de a cada dia aprender mais e mais do Senhor, rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nos ajuda, Senhor Deus, na nossa caminhada da fé, na nossa corrida da fé. Não sabemos quanto ainda vamos ter que transcorrer nesse caminho até aquele dia que o Senhor nos chamar ou o dia que o Senhor vier nos buscar. Mas nos faz, ó Deus, servos obedientes, servos constantes, que estão dispostos a ouvir o Senhor e a obedecer. Servos que estão dispostos a meditar na Tua palavra e aplicar nos corações aquilo que a Tua palavra diz. Tua palavra revela quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez e quem nós somos. Deus nos dá a cada dia a graça de sermos de fato gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. E eu quero mais uma vez citar aquilo que eu sempre tenho dito. A igreja não é o lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. A igreja não é um ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Tenha um ótimo domingo e que Deus te abençoe. Fique em paz.